Olá, pessoal! Vocês estão prontos? Vamos ver na prática como responder as questões das provas do Enem? Vocês querem acertar todas as questões da prova de inglês? Claro, não é? Mas para isso é preciso trabalhar algumas estratégias de leitura e entender como a prova é apresentada. A prova oferece 5 questões de inglês para você responder. Cada uma dessas questões traz uma pergunta sobre um texto específico para ela. Portanto, vocês vão encontrar 5 textos com uma questão para cada. E que tipo de textos vocês vão precisar ler? Os textos são os mais diversos, ou seja, a prova pode apresentar letras de música, tirinhas, fragmentos de artigo, charges e muitos outros. Logo de início, prestem atenção ao enunciado. Ele costuma contextualizar bem a questão e, se lido em primeiro lugar, pode auxiliar a compreensão do texto. Os enunciados e as 5 alternativas são redigidos em português, o que facilita também a percepção do tema que o texto trata e das ideias apresentadas. De uma forma geral, a prova exige dos candidatos conhecimentos gerais sobre questões do dia a dia. Apesar do enunciado ser em português, é claro que o texto será apresentado em inglês. Vocês precisarão mostrar que conhecem o idioma o bastante para saber reconhecer o tema central, contextualizá-lo e saber buscar informações específicas. Ajuda muito também se vocês já tiverem informação sobre outras culturas e puderem perceber qual é a intenção e os objetivos do autor. Ler os jornais diariamente também ajuda muito, já que os deixam a par das questões locais e mundiais mais importantes do momento. Parece difícil, não é? Acreditem, não é tão difícil se vocês se prepararem e se dedicarem durante o tempo que tem no PVS para estudar. Aqui, nós selecionamos algumas questões e vamos mostrar a vocês como resolvê-las, passo a passo. Vamos lá? O primeiro exemplo é uma questão da prova do Enem de 2010, que traz uma letra de música. Vocês conhecem esta letra? Na época da prova, a música estava sendo muito tocada. Parece ter agradado muito o público jovem. Vocês já sabem que reconhecer o tipo de texto que vocês vão ler e pensar no que já conhecem sobre o tema, até mesmo antes de começar a leitura, é importantíssimo. Essas estratégias poderão ajudar a resolver a questão colocada. Vamos ver qual é a questão sobre esse texto? O enunciado diz o seguinte: como o enunciado aponta para a repetição de trechos ou palavras, é importante tentarmos achar na letra de Viva la Vida o trecho ou palavras que se repetem. Passem os olhos pelo texto e digam o que vocês veem em termos de repetição. Repararam que as 2 primeiras estrofes são iniciadas por I use it to? E que essa mesma estrutura também aparece em outra frase da primeira estrofe? A compreensão dessa estrutura vai ajudar na interpretação da letra toda. Essa é uma questão que vai exigir que o candidato perceba o tema geral a partir de uma expressão repetida. Você conhece a estrutura do inglês? I se refere ao eu, ou seja, ao poeta ou letrista. Use it to é usado para falar de hábitos passados, de coisas que ele costumava fazer, mas não faz mais. Por isso, a alternativa A é a correta, já que aponta para o entendimento da expressão que se repete. Costumava ter o mundo aos seus pés. I used to rule the world. Eu costumava mandar no mundo. E tinha o controle da chave. De repente, as paredes se fecharam. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. Aqui vocês vão ter que perceber a metáfora. Um dia ele tinha o controle de tudo. Em 1 minuto perdeu todo esse poder. Vocês perceberam como é importante prestar atenção ao enunciado? Se não tivessem notado a parte que apontava para repetição de palavras, não teriam conseguido ver o foco dado à expressão use it to. Vamos agora fazer outra questão da mesma prova. Vocês vão ver que essa é mais fácil do que a que vimos anteriormente, já que há várias imagens no texto e elas podem muito nos ajudar.
Além disso, o texto apresenta muitas palavras cognatas, ou seja, bem parecidas com as palavras correlatas no português, tanto no que se refere à sua forma quanto ao seu significado. No título, como vocês podem notar, tem uma palavra cognata, millennium, ou seja, milênio. Goals não é cognato, mas a partir da observação das 8 figuras, pode-se inferir que se tratam de 8 metas ou 8 objetivos. Portanto, ao associarmos as palavras e as imagens, percebemos que o texto mostra 8 objetivos, goals, do milênio, millennium, que são 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome. 2. Conseguir educação primária para todos. 3. Promover a igualdade de gênero e dar poder às mulheres. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde materna. 6. Combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental. E 8. Estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento. Se vocês não conhecessem todas as palavras, poderiam ter inferido o significado a partir daquelas mais transparentes. Por exemplo, eradicate extreme poverty. Parece muito com erradicar a pobreza extrema, certo? Mas o que seria hunger? O desenho lembra um prato de comida quente. Pelo contexto, então, hunger pode ser fome. Ou ainda, combat HIV, AIDS, malaria é bem parecido com o português. Mas o que seria and other diseases? Bom, se se fala da AIDS, malária, o texto deve estar se referindo ao combate a outras doenças. Portanto, other diseases significa outras doenças. Viram como é fácil inferir o significado das palavras que não conhecemos? Basta prestar atenção nas pistas que o texto oferece. Vamos voltar ao enunciado? Nessa questão, que pede informações específicas do texto, é mais prudente ir por eliminação das alternativas. Vamos à letra A. Perguntem-se assim: o texto se refere ao combate à AIDS? Sim. Mas menciona a melhoria do ensino universitário? Não. Ele se refere ao ensino em nível primário. Então, vamos eliminar a alternativa A. O texto se refere à mortalidade adulta? Não, ele se refere às crianças. Logo, também não pode ser a letra B. Na alternativa C, 2 objetivos do texto são apontados: a promoção da igualdade de gêneros, número 3, e a erradicação da pobreza, número 1. Marcamos então a C. Mas vamos confirmar a nossa resposta analisando as outras 2 opções restantes? A letra D se refere à parceria global para o desenvolvimento, que é um dos objetivos mencionados no texto. Mas não há nada sobre a valorização das crianças. Quando se fala em criança no texto, child é com relação à diminuição da mortalidade infantil. Sendo assim, a letra D está incorreta. Por fim, vamos verificar se as informações da letra E estão corretas. Fala-se sobre a garantia da sustentabilidade ambiental? Sim, isso está no número 7. E sobre o combate ao trabalho infantil? Não. Novamente, o que o texto aborda com relação às crianças é o tema da redução da mortalidade infantil. Portanto, a letra E está incorreta também. E aí, o que vocês acharam? Ficou fácil, não é? Vamos agora trabalhar a prova de 2011? A questão agora é sobre uma charge. A imagem mostra uma professora à direita. Veja que ela segura um giz, olhando para uma menina que se dirige a ela. No quadro, podemos ler algo que possivelmente a professora escreveu: Reports due today. A reprodução da fala da menina está na parte de baixo da charge. My report, ou seja, a menina está dizendo que fez a tarefa que a professora pediu,
sobre como é importante economizar papel, eletricidade e outros recursos. Como vocês podem ver, essa parte dá para entender bem, pois há palavras parecidas com o português e podemos inferir as que não conhecemos. Depois, ela diz que vai enviar a tarefa para a professora por via telepática. Vocês sabem o que é telepatia? Significa uma habilidade de conseguir informação sobre os pensamentos de outros, sem se utilizar a linguagem de sinais ou a escrita. Ora, se a professora pediu um report por escrito, o que vocês acham que a menina está tentando fazer? Pensem em situações que vocês viram na escola. Claro que a menina está tentando arranjar uma desculpa, porque ela não deve ter feito o trabalho. A professora estava esperando um trabalho escrito. Um report é um relato escrito e que não pode ser enviado telepaticamente para a professora, não é? Vamos agora ao enunciado. Vocês já repararam como os enunciados da prova do Enem são bem explicativos e nos dão um bom contexto para resolver a questão? Se vocês não tivessem entendido algumas palavras no texto, iriam perceber aqui o tema da charge. Aqui diz que os professores marcam uma data para que os alunos entreguem as tarefas para a correção. Aí nos perguntamos: sabemos para quando é o trabalho da menina da charge? Isso foi o que a professora escreveu no quadro. Due today. Today é uma palavra bem conhecida, certo? Significa hoje. Agora a charge ficou ainda mais clara, pois a tarefa era para hoje. A menina não deve mesmo ter feito o trabalho e tentou enganar a professora, dizendo que iria enviar telepaticamente para poupar papel, energia e salvar a natureza. Vamos ver as alternativas agora? O candidato que marcara a letra A não interpretou a charge direito. A menina não entregou o trabalho. Quando ela fala em telepatia, ela confirma que não está com o trabalho pronto para entregar, certo? A alternativa B também não é correta, pois a professora não passou um tema específico para o trabalho. Tanto que a menina fala do tema do trabalho que ela havia escolhido. My report is about, o que nos faz inferir que a tarefa tinha um tema aberto. Essa mesma frase mostra que a menina não está sugerindo tema algum, como indica a alternativa C. Ela está falando sobre o tema do trabalho dela. A menina também não reclama, já que na sua fala somente descreve o trabalho que ela alega ter feito. Portanto, não podemos escolher a D. Resta então a letra E, que diz que a aluna apresenta argumentos para convencer a professora de que fez o relatório. Ela tenta convencer a professora que fez, mas como podemos interpretar? Ela não deve ter feito nada e tenta enganar a professora. O que vocês acharam desta questão? Como não há muito texto verbal, a questão exige inferência das imagens. Portanto, sempre que houver uma questão sobre charge, usem o conhecimento de mundo de vocês para inferirem melhor. Que tal foi fazer esse trabalho? Agora, tentem resolver as questões que vocês encontram nas suas apostilas de inglês. Caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através do número 0800. Estamos juntos nesse momento tão importante para vocês. Contem conosco sempre e boas provas!